Fala galera, tudo bem? Meu nome é Maurício Júnior, eu sou luthier de instrumentos de sopro e a dica de hoje é trompete novo ou trompete usado. Quais são os cuidados que eu devo tomar ao adquirir um instrumento usado, tá? A dica de hoje ela vai servir para os metais em geral, tá bom? Então assim, eu vou te dar uma dica aqui eu vou te dar um exemplo aqui no trompete, mas vai servir também esses cuidados tanto para tuba, bombardino, trompa, trombone, enfim, esses instrumentos de bocal, você vai ter mais ou menos ali os mesmos cuidados ao adquirir um instrumento usado, certo? Primeira coisa que você tem que saber na hora de comprar um instrumento usado: procedência, beleza? Você tem que saber de quem era esse instrumento, de quem você está comprando e se essa pessoa é uma pessoa idônea, se essa pessoa tem uma índole legal, tá? Se realmente esse instrumento ele tem alguma origem, beleza? Por quê? Nota fiscal é muito difícil, principalmente com músicos que compram instrumentos, está sempre trocando de instrumento, então dificilmente você vai encontrar um instrumento com nota fiscal. Então, por isso que a procedência dele e você conhecer de quem você comprou é muito importante. Se você vai fazer uma compra de um instrumento usado pelo Mercado Livre, tá? Ou pela internet, ou LX, tanto faz. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Dá uma olhada lá que eu vou te dar algumas dicas de como comprar e não ter problema, tá? Na hora de fazer compras pela internet ou trocas, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai precisar primeiro, depois da procedência? Olhar o banho. Caso você seja um músico que esteja mais preocupado, não seja mais preocupado, que esteja preocupado também com a estética do instrumento, então você vai olhar ali o banho. Normalmente trompete, esses outros instrumentos, aqui na máquina aqui dos pistos, ele vai sempre ter um desgaste natural da mão do músico mesmo, tá? Aqui nas bases ou nos gatilhos mesmo, caso o instrumento tenha gatilho, né? Então vai ter esse desgaste, então você vai ver se realmente vai te atender esse tipo de instrumento, tá? Outra coisa é o estado geral, tá? Da estrutura do instrumento, ressoldas, se ele recebeu ressoldas, se essas ressoldas foram feitas de forma correta, né? Porque às vezes você pega um instrumento que foi levado em algum profissional que fez uma ressolda ruim na posição errada, tá? Então outra coisa que você tem que olhar, ressoldas. Depois, amassados, tá? A questão da estrutura, as voltas do instrumento, se as bombas elas estão amassadas, se as voltas aqui, tá? Campanas, se tem alguma outra batida, é importante você dar uma olhada nessa questão da estrutura também, porque isso vai influenciar diretamente no valor, tanto a questão estética, tá? Quanto a questão de estrutural mesmo, de ressoldas e amassadas, essa parte de avarias no instrumento, é bem importante você dar uma olhada. Instrumentos, quando eles amassam, eles tendem a deixar marca, tá bom? Então assim, é uma memória que fica na lata mesmo. É como você pegar uma folha de papel, dobrar ela e depois desdobrar. Onde foi dobrada, vai ter sempre uma marquinha. Nos instrumentos, no caso aqui, se amassou campana, se teve algum outro amassado, ele vai te deixar uma marquinha mesmo, tá? Então você dá uma olhada para ver se o instrumento foi desamassado ou se ele já recebeu algum outro tipo de restauração. Por que eu falo isso? Porque o valor final vai influenciar também, certo? Para que você faça uma compra e uma boa compra. Depois de ver bomba, estrutura e banho, chegou a parte que eu considero até mais importante do que isso, que é o funcionamento da máquina, dos pistos. Uma coisa que você vai ter que fazer, caso você esteja perto do instrumento, é dar uma olhada nos pistos. Tá bom? A estrutura dos pistos, o banho dos pistos, se ele está funcionando legal, se as guias estão legais, as molas, feltros, tá? Então é importante que você veja o funcionamento. Quando eu olho, falo para pisto, tá? Isso vai servir também para rotor, tá? Caso você use um instrumento de rotor, um trombone ou uma trompa, e também para a vara do instrumento também, para a vara do trombone, você vai dar uma olhada ali principalmente na parte interna e externa ali, você tem que avaliar as duas. Na parte externa, que é a parte fêmea, você vai olhar toda a extensão da vara, se tem batida, se ela está rachando, se ela está bem vedada, tá? Depois você vai tirar e vai olhar a parte macho, né? Que é aquela parte que fica dentro da vara, que é a que o músico movimenta ali na hora de estar tocando. Tá? Então você vai olhar também a parte mais, se ela tem desgaste, se ela foi lixada, tá? E, infelizmente alguns profissionais, por falta de conhecimento, quando o instrumento, principalmente trompete ou instrumentos de pisto, quando o pisto cai e empena, alguns profissionais, né, que não têm conhecimento, pegam o instrumento e fazem como fizeram com esse
com esse pisto aqui, eles lixam, tá? O próprio pisto para que ele caiba novamente dentro da máquina e toque. O problema de lixar o pisto, primeiro que você acaba com a estrutura do pisto, tá? E pode acontecer até de furar o pisto. Quando você lixa ele, o espaço interno entre o pisto e a máquina aqui do instrumento, ele aumenta. Então isso vai fazer com que a afinação abaixe. Tá? Você vai ter problema de afinação em alguns pistos, tá? Isso serve também para a vara de trombone. Então, alguns profissionais não têm o equipamento adequado e lixam a parte interna e também a parte externa da vara. Isso vai fazer com que a nota que era numa posição, ela já não vai funcionar ali porque a afinação desceu. Por quê? Porque o espaço ali aumentou, tá? Entre a parte interna e externa da vara. Então criou-se um espaço maior e a afinação tende a descer, beleza? Nos instrumentos de pisto, a mesma coisa. Então você vai olhar o estado dos pistos. Se eles foram lixados, te aconselho a não comprar esse instrumento, tá? Porque você vai ter problemas ali, provavelmente, de afinação. Tá? Muito cuidado com pisto e com vara de instrumento. Se você não tiver como ver o instrumento, pô, tô negociando pela internet, peça um vídeo da pessoa, tá? Peça para a pessoa tirar todos os pistos, mostrar para você e você conseguir analisar essa situação dos pistos ou da vara do instrumento, tá? E por último, se tiver oportunidade, tocar no instrumento, ver se realmente ele vai te atender ali na hora. Não esqueça de levar seu bocal, caso você já tenha um, tá? Se você está comprando pela primeira vez, então é importante que você, se não tiver esse conhecimento, leve um amigo, leve um professor ou algum músico mais experiente, né? No caso em tocar esse instrumento, para que ele faça esses testes, tendo em vista todos esses fatores que eu te falei, tanto de procedência quanto de banho, estrutura, tá? E principalmente o estado geral do pisto e da máquina do teu trompete, beleza? Então, dica básica, tá? Para você tomar cuidado, para quando você comprar às vezes um instrumento usado, você ralou ali, gastou uma grana, comprou esse instrumento e ter problema depois com ele, certo? Então, fica de olho, tá? Nessas observações quanto à compra de um instrumento usado, para que você faça uma compra consciente e que você adquira um instrumento que realmente atenda às suas necessidades e você não tenha dor de cabeça mais para frente, beleza? Se você gostou desse vídeo, tá? Dá um likezinho aqui, coloca aqui embaixo nos comentários alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. Não esqueça, compartilha esse vídeo com alguns amigos, né? Isso pode estar ajudando muita gente que tem dúvida na hora de comprar um instrumento usado, o que eu tenho que observar, o que eu preciso saber antes de comprar um instrumento usado para não ter problema, tá? Se inscreva aqui no canal e clica aqui no sininho para que toda vez que eu tiver um vídeo novo aqui no canal, você receba uma notificação do YouTube, beleza? Dica de hoje, então, trompete novo ou trompete usado, o que eu tenho que ter, o que eu tenho que tomar de cuidado na hora de comprar esse instrumento usado, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos.